estamos 17 meses à frente de umas áreas mais sensíveis do governo do Estado e de qualquer governo, a saúde. Para falar desses desafios e da pré-candidatura a prefeita de Lages, o Cabeça de Política entrevista essa semana a deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania. Deputada federal licenciada, quase não licenciada mais, secretária estadual de saúde. Carmen Zanotto, é a segunda vez que tu vês a Cabeça de Política, mas mudou muita coisa desde então. A primeira vez, tu era deputada federal, tu estava no segundo mandato, recém-reeleita, e agora, com toda uma experiência de mais uma eleição, mas também da Secretaria de Saúde, 17 meses no governo Jorginho Melo. O que mudou na Carmen Zanotto nesse tempo todo? Olha, a gente sempre muda, né? E triste daqueles que não mudam, mas é um prazer estar aqui novamente contigo, você ter retomado o programa, isso é uma coisa que todos nós gostamos de ver. Então, é muito bom estar aqui e a vida é isso, né? Eu acho que a gente, cada dia é um dia de aprendizado novo. E se a gente não for aceitando os aprendizados e não for evoluindo, qual é o significado da vida? Então, com certeza absoluta, hoje eu sou uma mulher muito mais amadurecida em algumas questões do que há 17 meses atrás, né? E essa é a beleza da vida, essa é a oportunidade que Deus nos dá de todos os dias estarmos aprendendo e fazendo coisas novas. Não é a primeira vez que tu passas pela Secretaria de Saúde, também lá no governo Luiz Henrique teve essa atuação, mas eu sinto que tu ganhou um protagonismo maior dessa gestão. O que mudou daquela Carmen lá, daquele governo, Luiz Henrique, Carmen assumindo, para esse momento em que tu chegava com uma expectativa de que a Carmen Zanotto era uma estrela da política? Bom, primeiro, o tempo que amadurece a gente, o conhecimento que a gente vai adquirindo, a minha própria caminhada, da minha experiência no primeiro período com então, o governador Luiz Henrique, o parlamento, a Comissão de Seguridade Social, todas as relações que a gente construiu em Brasília, com todos os poderes, em especial dentro do Ministério da Saúde, isso nos dá muita bagagem, e a autonomia que o governador Jorginho Melo nos deu para trabalhar. Ele deu a diretriz, a gente sabia qual era a diretriz está desenhada no plano de governo, e a partir dali a equipe foi se alinhando naquilo que a gente tinha e temos como meta ainda, né? Porque o período da secretaria ele não se encerra, eu me afasto do cargo, mas o período da secretaria a gente tem ainda grandes entregas para fazer junto com o governador Jorginho. Eu tenho certeza que a saúde que a gente tem hoje não é a saúde que nós pegamos em janeiro de 2023. A senhora assumiu com uma missão dada pelo governador Jorginho Melo extremamente ousada, digamos assim. Era zerar uma fila de cirurgias herdada do governo anterior em 6 meses. Foi um prazo muito pesado? O que ficou de lição desse momento? O prazo ele foi fundamental, porque ele nos obrigou a nos organizar dentro da Secretaria de Estado da Saúde, a organizar o conjunto dos hospitais prestadores de serviço do SUS, porque nós temos os nossos hospitais próprios, nós temos hospitais que são contratualizados pelo conjunto dos municípios e nós temos os demais hospitais que são contratualizados pela Secretaria de Estado da Saúde da rede filantrópica prestadora de serviço do SUS. Nós temos praticamente 200 hospitais. Nesse período a gente conseguiu fazer todo o levantamento do que nós tínhamos de pacientes anteriores a janeiro de 2023, só para o ato cirúrgico, que eram 105.540 pacientes, mais 117 mil para entrarem nesta fila. Pacientes que estavam há quase uma década. Nós recebemos pacientes de 10 anos aguardando para entrar nos procedimentos cirúrgicos. Ampliar serviços não é coisa fácil. Para você ter ideia, nós tínhamos apenas 18 hospitais que faziam a alta complexidade em ortopedia. Quais eram esses hospitais? Os hospitais que já estavam sobrecarregados com as portas de entrada, que é onde entram todos os traumas, que a gente chama das emergências, que acabam ocupando o leito de UTI e o centro cirúrgico. Com isso, as grandes cirurgias ortopédicas, a gente teve muita dificuldade, ainda temos um pouco de dificuldade para dar vazão, mas conseguimos trazer mais 13 novos serviços. Nós saímos de 18 serviços autorizados para fazer alta complexidade em ortopedia, fomos para 31. A
habilitação Santa Catarina, que a gente teve a coragem logo no comecinho de implantar, se transformou numa portaria ministerial. E nós estamos amadurecendo no país, permitindo que os estados habilitem dentro das suas realidades e façam os encaminhamentos para Brasília. Então, nós aumentamos os serviços de ortopedia, 13 novos serviços. Na cardiologia, nós reconhecemos 3 novos serviços de alta complexidade de cardiologia, porque nós tínhamos 2 que faziam apenas o cateterismo. E se o paciente complica? Então, a gente teve 3 novos serviços de adulto, mais 2 serviços de cardiologia pediátricos. Nós não tínhamos uma hemodinâmica, gente. As nossas crianças precisavam sair do hospital infantil, ou em Florianópolis, ou do hospital infantil de Joinville, ir para um serviço privado, fazer o exame para depois voltar para os seus hospitais para fazer o procedimento. Então, a gente, não tenho dúvida, Silvia, isso me dá, eu não diria orgulho, porque orgulho pode ser mal interpretado, mas isso me dá a clareza de que a gente pode fazer mais pela saúde quando a gente tem a firme determinação e o apoio do governo. Aquela fila dos 105 mil herdados do governo anterior, ela foi completamente zerada? E em que patamar hoje a gente tem de espera? Bom, primeiro que a gente precisa, agora a gente não fala mais em redução de fila, a gente está falando agora, o nosso propósito é quanto menor o tempo para o procedimento cirúrgico eletivo, mais qualidade a gente tem. Então, a gente, desta fila toda, a gente tem sim ainda alguns pacientes, em especial da ortopedia, pacientes todos que estão sendo revisados, pacientes que não têm mais condições clínicas de realizar no momento o procedimento cirúrgico. Criamos a tabela Santa Catarina, que, para você ter ideia, a gente chega a pagar até 17 mil reais algumas próteses. Nós temos cirurgias de mais de 22 mil reais para a gente poder garantir também que os hospitais possam fornecer, porque as OPMS da área da ortopedia, elas são um pouco mais complexas, né? Nós estamos falando de haste, de parafuso de cabeça de fêmur, nós estamos falando de suporte de tecnologia, que nós chamamos as OPMS, as próteses, né? Que substituem aquilo que a gente tem no nosso organismo, que substituem e dão apoio para que o paciente possa, então, no pós-operatório, ter uma qualidade de vida melhor. Como muitos dos pacientes eram esses pacientes mais complexos e que as cirurgias dependem, por exemplo, de UTI, você não faz uma cirurgia de alta complexidade de quadril, coluna, se você não tem a retaguarda dos leitos de UTI. Também, então, tivemos que aumentar os leitos de UTI no estado. Então, tudo é uma engrenagem que você tem que ir implementando. Uma questão que a gente sempre... Os hospitais, os filantrópicos, sempre reclamaram que as tabelas do SUS eram muito abaixo do que deveriam pagar. Aí tinha essa questão, não fazem cirurgia, mas porque não recebem menos. Entrou dinheiro, tabela complementar. Está saindo cirurgia no mesmo volume que vocês acreditavam que sairia? Está saindo e muito bem. Nós temos, por exemplo, nós tínhamos pacientes... Era uma questão meramente financeira, então? Financeira e de estrutura. Por exemplo, tu não faz cirurgia ortopédica, repito, se você não tem leito de retaguarda de UTI. Você precisa reservar um leito de UTI, porque aquele paciente, muitos dos casos, em função das comorbidades, em função da idade, do tempo cirúrgico, que é uma cirurgia mais prolongada, ele precisa ir para uma UTI. Se tu não tiver esse leito de UTI de reserva, tu não consegue fazer o procedimento cirúrgico. Então, são um conjunto de ações. Tudo ajudou. A gente ampliou o número de unidades, autorizamos mais hospitais a fazer o procedimento, aumentamos 173 novos leitos de UTI, temos mais 83 ainda para este ano, fora os hospitais que estão sendo ampliados no estado, e a remuneração que melhorou. Por quê? Porque o hospital ele tem que comprar as OPMS, que são as próteses, que é haste, é parafuso, é cabeça de fêmur e assim sucessivamente. Então, esta compra, o valor que os hospitais tinham que pagar era acima do valor que o SUS paga. Então, ele pagava para poder fazer o procedimento. E agora, com a tabela Santa Catarina, não. A gente separou o que é do hospital e o que é do valor da OPME. Onde é que nós vamos buscar os valores da OPME? Com a indústria.
que fornece os grandes fornecedores de materiais de órteses e próteses no país, e com isso a gente conseguiu, então, majorar essa tabela, com grande parte do recurso, ele é do Tesouro do Estado. Então, repito, a determinação do governador Jorginho nos possibilitou, inclusive, fazer essa majoração da tabela fora o que o SUS paga. A gente teve recentemente aqui em Florianópolis a inauguração do multi-hospital, um primeiro hospital municipal aqui de Florianópolis, atendendo casos de menor complexidade, pequenas cirurgias, com uma UPA junto. O governo estadual participa desse projeto, é um dos investidores desse equipamento. O que esse equipamento vai ajudar a desafogar aqui as outras unidades e especialmente a questão também de ser uma OS? Na sua gestão, o que isso muda para vocês? Bom, primeiro, a gente precisa parabenizar o prefeito Topázio, a secretária Cristina, o apoio que o governador Jorginho também está dando através da Secretaria de Saúde para aquele equipamento. Foi um grande desafio, e foi um desafio absolutamente ousado, colocar dentro de uma estrutura que estava abandonada todos aqueles equipamentos de saúde. E são equipamentos importantes. Em especial, eu destacaria, além de todos os equipamentos que tem lá, por exemplo, lá nós vamos fazer, em média, 800 cirurgias mês. Essas cirurgias, elas eram realizadas aonde? Na fila do Hospital Governador Celso Ramos e do Hospital Regional São José e o HF. Pouco, né, no Hospital Universitário. Retirando esses 800 pacientes das cirurgias de média e baixa complexidade, o que vai acontecer? Vai sobrar vaga para a gente pôr os pacientes na nossa rede hospitalar de alta complexidade, que são os hospitais da Grande Florianópolis. Então, o conjunto de cirurgias oftalmológicas serão feitas lá. Cirurgias de hérnia, cirurgia da otorrino, que a gente ainda tem um gargalo, a gente vai desafogar. O centro de imagem, que vai ter desde ultrassom, raio-x e tomógrafo, onde é que nós só tínhamos isso? Dentro do Celso Ramos, dentro do Hospital Universitário, dentro do Regional. A gente vai ter, entende? Então, assim, é um conjunto de estruturas que foram devidamente estudadas e colocadas lá dentro, que quem ganha é Florianópolis, mas quem ganha é a Grande Florianópolis, e quem ganha é Santa Catarina, porque vai permitir que os nossos hospitais possam dar capacidade de recebimento de pacientes, que eu repito, por exemplo, da ortopedia de alta complexidade. E a gestão via OS, a senhora acha que é um caminho para novas unidades? O país todo ele está enfrentando novos desafios. A OS é uma das alternativas. Por exemplo, nós, da Secretaria de Estado da Saúde, no ano de 2023, através de uma portaria que nós chamamos 277, nós discutimos, junto com a rede filantrópica prestadora de serviço, os secretários municipais de saúde e que a gente chama o conjunto dos três, né? Gestão estadual, gestão municipal e os hospitais filantrópicos. Mas na portaria 277, a gente já tinha desenhado também a questão das OS, dos hospitais próprios e dos hospitais terceirizados. São modelos que se complementam, eu diria. Por exemplo, nós temos 4 hospitais que são terceirizados. O Hospital de Itajaí, o Marieta, Xanxerê, Chapecó e Curitibanos. O prédio do Estado, os equipamentos que lá estão são com o apoio do Estado, as ampliações são com o recurso do Estado e são instituições filantrópicas que fazem a gestão desses hospitais. Aí nós temos 6 de OS e temos os nossos 14 equipamentos, 3 hospitais, mais o Centro Catarinense de Reabilitação, que é da administração direta. A gente tem estudado muito isso, inclusive nessa portaria agora, como a gente resolveu o programa de valorização dos hospitais, que agora não tem mais devolução de recursos, pense você que na política hospitalar catarinense, pelo contrato, nós teríamos que receber de volta 230 milhões de reais dos hospitais filantrópicos. Quem consegue retirar o recurso que lá já foi aportado? Ninguém. Tanto é que a gente está, né, com os encaminhamentos via Assembleia Legislativa para a gente fazer o perdão dessa devolução, anistia que a gente chama, porque senão o hospital vai fechar, os hospitais fechariam. A gente vê que o voo tá em andamento, mas a senhora vai ter que pousar antes do fim. Como é que está o sentimento de ter que desincompatibilizar agora para outra missão? Sentimento de missão cumprida,
de missão que a gente sabe que tem muito para fazer ainda na Secretaria de Estado da Saúde, mas repito aqui para ti assim, sem medo de errar. Muito foi feito. Olha, eu não tenho a menor dúvida. Desafio assim, nem no período anterior que eu estive. Você acha que é fácil abrir 173 novos leitos de UTI? Trazer para o SUS 6 hospitais que pediram para vir atender o SUS. 6 hospitais espalhados, os últimos 2 agora que estão vindo, que os contratos nós estamos concluindo, que eram privados, estão vindo para atendimento SUS. É o Hospital São Miguel de Joaçaba, que vai vir com 20 leitos de UTI, cirurgias de média e alta complexidade, que vão se habilitar inclusive para cirurgia bariátrica, que do extremo oeste nós só temos no Planalto Serrano, esse serviço, o mais próximo desta população como um todo, então. E o hospital de São Miguel do Oeste é um outro hospital privado que também está vindo para nós, como veio alguns meses atrás, o Spa Vida, que é um hospital com 50 leitos, que num primeiro momento nos socorreu para os internamentos de dengue em Joinville e agora já está se organizando para os procedimentos cirúrgicos de média complexidade. O secretário Diogo está preparado, ele é um homem que trabalha na área da saúde desde 2008, conhece como poucos todas as portarias do Ministério da Saúde, porque ele veio de lá, né? Ele era nosso daqui, trabalhava com os secretários municipais, foi para Brasília, trabalhou com os 5.000 municípios, através do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, participou de todas as câmaras técnicas junto ao Ministério da Saúde, veio em agosto para nos ajudar, nos ajudou muito, agora ele tem a grande tarefa de, junto com a equipe maravilhosa que nós temos da Secretaria de Estado da Saúde, as nossas gerências de saúde, a nossa rede hospitalar como um todo e os 295 municípios, o trabalho com certeza absoluta vai continuar, porque esta é a determinação do governador Jorginho. A senhora volta para a disputa de Lages, pré-candidata a prefeita de Lages. Na última eleição, 56 votos impediram aquela vitória. Como é que a senhora chega para essa nova disputa, para esse novo desafio? E o que mudou da Carmen desses 4 anos? As derrotas também nos ensinam. E quando eu digo que a gente tem que estar aberto para o aprendizado, é para a gente aprender e crescer todos os dias. Aquela eleição eu perdi nos últimos 2 dias, eu não tenho a menor dúvida. As pesquisas mostram isso. O que aconteceu são águas passadas. É um ônibus que passou? Não, melhor que não passou, né? Não, a gente não tem que ficar olhando para o retrovisor, não. Mas é claro que a pré-candidata Carmen vai chegar para um processo muito mais amadurecida, com muito mais experiência. Uma eleição municipal não é como uma eleição de deputado, em hipótese alguma. Ela é absolutamente diferente. A gente está trabalhando muito as composições, ou seja, quem serão os partidos que vão estar conosco, porque isso conta, porque eu perdi partidos na última hora e fizeram a diferença. Partidos foram utilizados para retirar votos, né? E a gente depois, com o tempo, vai fazendo a análise do que aconteceu no período. E tem uma demanda que não é mais da deputada, da cidadã de Lages Carmen, da enfermeira Carmen, da mulher Carmen. É uma demanda de um apelo da população, de grande parte da população, que quer voltar a ter esperança em Lages, porque nós sabemos do potencial de Lages para a região serrana. Quem pensa Lages tem que pensar a Serra Catarinense, quem é da Serra tem que pensar junto Lages, então a gente tem este firme propósito. O desenvolvimento de Lages é o desenvolvimento da região como um todo, e a gente traz toda essa bagagem de experiência de vida e de muito trabalho. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de trabalho. Desafios também não. Então, não vai ser jornada nem de 6, nem de 8 horas, ninguém tenha dúvida disso. Mas para isso acontecer, né, a partir de janeiro, a gente tem que fazer essa primeira etapa, que é trabalhar muito também, porque não tem eleição ganha. Não se engane, eleição sempre é complexa. A senhora falou das composições, da importância das composições. Na eleição passada, até o último momento, se discutiu uma aliança sua com o Lucas Neves, hoje deputado estadual. Essa aliança está encaminhada, vai acontecer? Como é que é a sua expectativa para essa? Existe essa possibilidade? Estamos trabalhando para termos junto conosco, que a gente já tem, né,
o grupo do deputado Márcio Machado, que é o grupo do PL e as demais lideranças. O PRD também está conosco. Outros partidos nós estamos conversando com certeza absoluta. E o partido do deputado Lucas Neves também é um partido que eu aprendi a fazer estas tarefas também, né? Por isso que eu destaco muito a importância do diálogo, e a política é construção de caminhos, no fortalecimento do diálogo e dos encaminhamentos que dos diálogos acontecem que a gente pode ter o resultado. Sim, na última, mas isso, de novo, né? Isso ficou no passado. Vamos construir o melhor para Lages, porque Lages merece, a nossa princesa da Serra, a nossa querida região serrana, precisa que eu coloque meu nome à disposição para a escolha da nossa população, e eu não tenho a menor dúvida. O que é que eu poderei entregar para Lages? Muito, 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 muito trabalho. Secretária, deputada, reassume agora o mandato em Brasília. Boa sorte na missão e na eleição em Lages, e até uma próxima oportunidade, certamente virá. Muito obrigada, eu que agradeço a você mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e parabéns por ter retomado esse seu belo quadro.